Capítulo 5. A controvérsia ariana e o Concílio de Nicéia. E cremos em o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial como o Pai. Credo de Nicéia. Desde o começo, a Igreja esteve envolvida por controvérsias teológicas. No tempo do apóstolo Paulo, foi a questão da relação entre judeus e gentios. Depois, apareceu a ameaça do gnosticismo e de outras doutrinas semelhantes. No século III, quando Cipriano era bispo de Cartago, foi debatida a questão da redimissão dos que tinham caído. Todas essas controvérsias tinham sido de vulto e às vezes amargas. Mas havia dois fatores que limitavam o fragor das contendas. O primeiro era que a única maneira de vencer o debate era a força do argumento ou da fé. Quando dois grupos diferiam quando a qual deles interpretava o Evangelho corretamente, não era possível recorrer às autoridades imperiais para resolver o problema. O segundo fator que limitava o alcance das controvérsias era que os que estavam envolvidos nelas sempre tinham outras ocupações, além de debater o problema. Paulo, enquanto escrevia contra os judaizantes, se dedicava ao trabalho missionário e sempre estava exposto a ser encarcerado, açoitado ou talvez morto. Tanto Cipriano como seus opositores sabiam que a perseguição que acabavam de passar não era a última e que, acima dos dois grupos, havia o império que, a qualquer momento, podia desencadear uma nova tempestade. A mesma coisa podemos dizer dos cristãos que discutiam o gnosticismo no segundo século. Com o surgimento da paz da Igreja, no entanto, as circunstâncias mudaram. O perigo de uma perseguição parecia estar cada vez mais remoto. E por isso, quando surgia uma controvérsia teológica, os que estavam envolvidos nela se sentiam com mais liberdade para prosseguir o debate. Muito mais importante, todavia, foi o fato de agora o Estado estar interessado que todos os conflitos que pudessem aparecer entre os fiéis fossem resolvidos. Constantino queria que a Igreja fosse o cimento do Império, e por isso qualquer divisão nela podia ameaçar a unidade do Império. Por esta razão, já desde o tempo de Constantino, o Estado começou a usar seu poder para acabar com as diferenças de opiniões que surgiam dentro da Igreja, como veremos no presente capítulo. É bem possível que estas opiniões dissidentes tenham sido de fato contrárias à verdade doutrinária cristã e que, por isso, foi bom que tenha desaparecido. Mas o perigo estava em que, em vez de permitir que a verdade surgisse de um debate teológico e da autoridade das Escrituras, muitos governantes tentaram simplificar este processo simplesmente decidindo que este ou aquele partido estava errado, ordenando-lhe que se calasse. O resultado foi que, em muitos casos, os contendentes, em vez de tentar convencer seus opositores ou o restante da Igreja, tentavam convencer o imperador. Em pouco tempo, o debate teológico desceu ao nível de uma intriga política, particularmente no século V, como veremos no próximo volume dessa história. Começamos a ver tudo isso no caso da controvérsia ariana, que iniciou com um debate local, cresceu até se transformar em uma dissensão séria em que Constantino achou que deveria intervir e pouco depois desembarcou em uma série de intrigas políticas. Mas, se nos dermos conta do espírito dos tempos, não nos compreenderá tanto isto,
mas o fato de que, através de tudo isso, a Igreja soube tomar decisões sábias, rejeitando as doutrinas que, de um ou outro modo, punham em perigo a mensagem cristã. As origens da controvérsia ariana. As raízes da controvérsia ariana remontam a um tempo bem anterior a Constantino, pois estão na maneira com que, através da obra de Justino, Clemente de Alexandria, Orígenes e outros, a Igreja entendia a natureza de Deus. Como dissemos no nosso primeiro volume, quando os cristãos do primeiro século se lançaram pelo mundo a proclamar o Evangelho, eles eram acusados de ateus e ignorantes. E era verdade que eles não tinham deuses que pudessem ser vistos ou apalpados, como os pagãos tinham. Em resposta a estas acusações, alguns cristãos apelaram às pessoas que a antiguidade consideravam sábios por excelência, isto é, os filósofos. Os melhores filósofos pagãos tinham dito que, acima de todo o universo, existe um ser supremo, e alguns tinham chegado a dizer que os deuses pagãos eram feitos pelos homens. Apelando para estes sábios, os cristãos começaram a dizer que eles, também como os filósofos de antigamente, criam em um só ser supremo, e este ser era Deus. Este argumento era muito convincente, e não há dúvida de que contribuiu para que muitos intelectuais aceitassem o cristianismo. Este argumento, no entanto, trazia consigo um perigo. Era grande a possibilidade de os cristãos, em seu afã de mostrar como sua fé e a filosofia eram compatíveis, chegarem a convencer a si mesmos que a melhor maneira de conceber Deus não era dos profetas e outros autores das Escrituras, mas a de Platão, Plotino e outros. Estes filósofos concebiam a perfeição como algo imutável, impassível e estático, e muitos cristãos chegaram à conclusão que o Deus de que as Escrituras falavam também era assim. Naturalmente, era necessário resolver o conflito que surgiu entre essas ideias de Deus e a que aparece nas Escrituras, onde Deus é ativo, onde Deus chora com os que sofrem e onde Deus intervém na história. Estes conflitos entre a Escritura e a filosofia, no que se refere à doutrina de Deus, foi resolvida de duas maneiras. Uma delas foi a interpretação alegórica das Escrituras. De acordo com esta interpretação, sempre que as Escrituras se referem a algo indigno de Deus, isto é, algo que se opunha à maneira de os filósofos conceberem o ser supremo, isto não deveria ser interpretado literalmente, mas de maneira alegórica. Se as Escrituras, por exemplo, dizem que Deus falou, isto não deve ser entendido literalmente, pois um ser imutável não fala. Intelectualmente, isto satisfez a muitos. Emocionalmente, porém, isto deixava muito a desejar, pois a vida da Igreja se baseava na ideia de que era possível ter uma relação íntima com um Deus pessoal, e o ser supremo e imutável, impassível, estático e distante dos filósofos, de modo algum era pessoal. Isto deu origem à segunda maneira de resolver o conflito entre a ideia que os filósofos faziam de Deus e o testemunho das Escrituras. Esta segunda maneira era a doutrina do Logos, ou Verbo, como foi desenvolvida por Justino, Orígenes, Clemente e outros. De acordo com esta doutrina, é verdade que o próprio Deus, o Pai, é imutável, imóvel e etc. Mas Deus tem um verbo, palavra, logos ou razão, que é pessoal e que se relaciona diretamente com o mundo e com os seres humanos. Por essa razão, Justino diz que, quando Deus falou com Moisés, não foi o Pai quem falou, mas o Verbo. Por causa da influência de Orígenes e de seus discípulos, este modo de ver as coisas tinha se difundido por toda a Igreja Oriental, isto é, a Igreja que falava grego,
e não latim. Este foi o contexto dentro do qual se desenvolveu a controvérsia ariana. E a longo prazo, o resultado desta controvérsia foi mostrar como é errado ver as coisas dessa maneira. O leitor encontrará uma representação gráfica do ponto de partida da maioria dos teólogos orientais no esquema numérico. A controvérsia surgiu na cidade de Alexandria, quando Licínio ainda governava no leste e Constantino no oeste. Tudo começou com uma série de desacordos teológicos entre Alexandre, bispo de Alexandria, e Ário, um dos presbíteros de mais prestígio e popularidade na cidade. Os pontos em debate eram vários e sutis, mas podemos resumir toda a controvérsia à questão de se o Verbo era coeterno como o Pai ou não. A frase principal em debate era se, como dizia Ário, houve quando o Verbo não existia. Alexandre dizia que o Verbo sempre tinha existido junto ao Pai. Ário dizia o contrário. Isto pode nos parecer uma infantilidade, mas no fundo estava em jogo a divindade do Verbo. Ário dizia que o Verbo não era Deus, mas somente a primeira de todas as criaturas. Notemos que Ário não dizia que o Verbo não tivesse preexistido antes do nascimento de Jesus. Nesta preexistência, todos estavam de acordo. O que Ário dizia era que o Verbo tinha sido criado por Deus, se bem que antes de toda a criação. Alexandre dizia que o Verbo, por ser divino, não era uma criatura, mas sempre tinha existido com Deus. Em outras palavras, se a questão fosse traçar uma linha divisória entre Deus e as criaturas, Ário traçaria a linha entre Deus e o Verbo, colocando assim o Verbo como a primeira das criaturas, e Alexandre traçaria uma linha de maneira que o Verbo ficasse junto com Deus, separado das criaturas. Os dois partidos tinham, além de certos textos bíblicos favoritos, razões lógicas que faziam a posição do oponente parecer insustentável. Ário, de um lado, dizia que Alexandre estava propondo, no fim das contas, que o monoteísmo cristão fosse abandonado, pois, no esquema de Alexandre, havia dois que eram Deus, e, portanto, dois deuses. Alexandre respondia que a posição de Ário negava a divindade do Verbo, em consequência de Jesus Cristo. Já que a igreja, desde o começo, tinha adorado a Jesus Cristo, se a proposta de Ário fosse aceita, a igreja teria de deixar adorar a Jesus Cristo ou adorar a uma criatura. As duas alternativas eram inaceitáveis e, por isso, Ário deveria estar equivocado. O conflito ficou público quando Alexandre, apelando para sua responsabilidade e autoridade episcopal, condenou as doutrinas de Ário e o depôs de seu cargo na igreja de Alexandria. Ário não aceitou este veredito e, por sua vez, apelou às massas e a vários bispos de destaque que tinham sido seus colegas de estudos em Antioquia. Logo, houve protestos populares em Alexandria, onde o povo marchava pelas ruas cantando as máximas teológicas de Ário. Os bispos, a quem Ário tinha escrito, responderam declarando que Ário tinha razão e que era Alexandre que estava ensinando doutrinas falsas. Desta forma, o debate local em Alexandria começava a se transformar em um cisma geral, que poderia chegar a dividir toda a Igreja Oriental. As coisas estavam neste ponto quando Constantino, que acabara de derrotar Licínio, decidiu se meter no assunto. Sua primeira questão constituiu em enviar ao bispo Ócio de Córdoba seus conselheiros em assuntos eclesiásticos, para que tentassem reconciliar as partes em conflito. Mas quando Ócio contestou que as raízes teológicas do conflito eram profundas e que a dissensão não poderia ser resolvida com gestões individuais, Constantino decidiu dar um passo que estivesse considerando já por algum tempo,
convocar uma grande assembleia ou concílio de todos os bispos cristãos para pôr em ordem a vida da Igreja e para decidir sobre a controvérsia ariana, o Concílio de Nicéia. O concílio, afinal, se reuniu na cidade de Nicéia, na Ásia Menor, perto de Constantinopla, em 325. A posteridade conhece essa assembleia como o primeiro concílio ecumênico, isto é, universal. Não sabemos o número exato de bispos que assistiram ao concílio, mas o que parece foram uns 300. Para compreendermos a importância do que estava acontecendo, recordemos que vários dos presentes tinham sofrido pressões, torturas ou exílios pouco antes, e que alguns levavam em seu corpo as marcas físicas da sua fidelidade. E agora, poucos anos depois, naquele dia de provações, todos estes bispos eram convencidos a se reunir na cidade de Nicéia, e o imperador cobria todos os seus gastos. Muitos dos presentes se reconheciam de ouvir falar ou por correspondência. Agora, pela primeira vez na história da Igreja, eles podiam ter uma visão física da universalidade da sua fé. Eusébio de Cesareia nos descreve a cena em Sua Vida de Constantino. Ali se reuniram os mais distintos ministros de Deus, da Europa, Líbia, isto é, África e Ásia. Uma só casa de oração, como que, ampliada por obra de Deus, abrigava sírios e cilícios, fenícios e árabes, delegados da Palestina e do Egito, tebanos e líbios, junto com os que vinham da Mesopotâmia. Havia também um bispo persa, e tampouco faltava um cita na Assembleia. Ponto, Galácia, Panfilha, Capadócia, Ásia e Frígia enviaram seus bispos mais distintos, bem como os que moravam nas regiões mais remotas da Trácia, Macedônia, Acaia e Épiro. Até mesmo da Espanha, um de grande fama, Ósio de Córdoba, se sentou como membro da Assembleia. O bispo da cidade imperial, Roma, não pôde participar por causa da sua idade avançada, mas seus presbíteros o representaram. Constantino é o primeiro príncipe de todas as épocas que juntou semelhantes grinaldos mediante ao vínculo da paz, e a apresentou a seu Salvador como oferta de gratidão pela vitória que conseguiu sobre seus inimigos. Neste ambiente de euforia, os bispos se puseram a discutir as muitas questões legislativas que era necessário resolver uma vez terminada a perseguição. A Assembleia aprovou uma série de regras para a readmissão dos que tinham caído, sobre como os presbíteros e bispos deveriam ser eleitos e ordenados e sobre a ordem de precedência das diversas sedes. A questão mais escabrosa, porém, que o Concílio de Nicéia tinha de discutir era a controvérsia ariana. Em relação a este assunto, havia várias tendências no concílio. Em primeiro lugar, havia um pequeno grupo de arianos convictos, liderado por Eusébio de Nicomédia, personagem importantíssimo em toda esta controvérsia, que não deve ser confundido com Eusébio de Cesareia. Ário, por não ser bispo, não tinha o direito de participar das deliberações do concílio. Seja como for, Eusébio e os seus estavam convictos de que sua posição era correta e que a Assembleia, assim que ouvisse seu ponto de vista, exposto com clareza, daria razão a Ário e repreenderia Alexandre por tê-lo condenado. Em segundo lugar, havia um pequeno grupo que estava convencido de que as doutrinas de Ário põem em perigo a própria cerne da fé cristã e que, por isso, era necessário condená-las. O líder desse grupo era Alexandre de Alexandria. Junto a ele estava um jovem diácono que depois ficaria famoso como um dos gigantes cristãos do século IV, Atanásio. Os bispos que procediam do oeste, isto é, da região do Império,
onde era falado latim, não estavam interessados na especulação teológica. Para eles, a doutrina da Trindade estava resumida na velha fórmula anunciada por Tertuliano, mais de um século antes: uma substância e 3 pessoas. Outro pequeno grupo, contando provavelmente com não mais de que 3 ou 4 pessoas, defendiam a posição próximas do patripacionismo, ou seja, da doutrina de acordo com o qual o Pai e o Filho são a mesma pessoa e que por isso o Pai sofreu na cruz. Estas pessoas estiveram de acordo com a decisão de Nicéia, mas mais tarde foram condenadas. Para não complicar demais nossa narração, porém, não voltaremos a nos ocupar delas. Por último, a maior parte dos bispos presentes não pertencia a nenhum desses grupos. Para eles, era uma verdadeira lástima o fato de Ario e Alexandre se terem envolvidos em uma controvérsia que ameaçava dividir a Igreja, agora que, afinal, a Igreja gozava de paz em relação ao Império. A esperança desse bispo, no início da reunião, parece ter sido conseguir uma posição conciliatória, resolver a diferença entre Alexandre e Ario e esquecer a questão. Exemplo típico dessa atitude é Eusébio de Cesareia, o historiador a quem dedicamos nosso primeiro capítulo. Nisto estavam as coisas quando Eusébio de Nicomédia, o líder do partido ariano, pediu a palavra para expor sua doutrina. Ao que parece, Eusébio estava tão convicto da verdade do que dizia que tinha certeza que os bispos, assim que o ouvissem uma exposição clara de suas doutrinas, o aceitariam como corretas, ficando a questão encerrada. Mas quando os bispos ouviram a exposição das doutrinas arianas, sua reação foi bem diferente do que Eusébio esperava. A doutrina de o Filho ou o Verbo ser somente uma criatura, por mais exaltada que fosse esta criatura, parecia-lhes atentar contra o próprio âmago da sua fé. Aos gritos de blasfêmia, mentira e heresia, Eusébio teve de se calar, e conta-se que alguns presentes lhe arrancaram seu discurso, o rasgaram em pedaços e o pisotearam. O resultado de tudo isto foi que a atitude da Assembleia mudou. Antes, a maioria quisera tratar o caso com a maior suavidade possível e talvez evitar que algum lado fosse condenado. Mas agora, a maior parte estava convencida de que era necessário condenar as doutrinas expostas por Eusébio de Nicomédia. No começo, tentou-se fazer isto somente com citações bíblicas, mas logo ficou claro que os arianos podiam interpretar qualquer citação de uma maneira que os favorecia, ou pelo menos que podiam aceitar. Por esta razão, a Assembleia decidiu compor um credo que expressava a fé da Igreja em relação às questões em debate. Depois de um processo que não podemos narrar aqui, mas que contou, entre outras coisas, com a intervenção de Constantino, sugerindo que fossem concluídas as palavras consubstancial, palavra esta que discutiremos mais adiante neste capítulo. Chegou-se à seguinte fórmula, conhecida como Credo de Nicéia: cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, mediante a qual as coisas foram feitas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, que para nós homens e para a nossa salvação desceu e se fez carne, e se fez homem, e sofreu, e ressuscitou o terceiro dia, e virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo,
Aos que dizem, pois, que houve quando o Filho de Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que foi feito das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância ou essência, ou que é uma criatura, ou que é mutável ou vulnerável, a estes a Igreja Católica anatematiza. Esta fórmula, do que depois foram acrescentadas diversas cláusulas e foram tirados os anátemas do último parágrafo, é a base do que hoje em dia chamamos de credo niceno, o credo cristão mais universalmente aceito. O chamado credo apostólico, por ter surgido em Roma e nunca ter sido conhecido no Oriente, é usado somente pelas igrejas do Oriente Ocidental, ou seja, a romana e as protestantes. Mas o credo niceno, ao mesmo tempo que é usado pela maioria das igrejas ocidentais, também é o credo mais comum entre as igrejas ortodoxas orientais, gregas, russas, etc. Paremos alguns instantes para analisar o sentido do credo, assim como foi aprovado pelos bispos reunidos em Nicéia. Desta análise, fica claro que o propósito da fórmula é excluir todas as doutrinas que queria dizer que o Verbo é, em algum sentido, uma criatura. Podemos ver isto, em primeiro lugar, em frases como Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Mas podemos vê-lo também em outras frases, como quando o credo diz gerado, não feito. Observe que, no princípio, o mesmo credo tinha dito que o Pai era criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Portanto, dizendo que o Filho não é feito, o credo o exclui desta coisa visíveis e invisíveis que o Pai fez. Além disso, o último parágrafo condena todos que digam que o Filho foi feito das coisas que não são, ou seja, que foi feito do nada como a criação. E no texto do credo, para não deixar margem de dúvidas, consta que o Filho foi concebido da substância do Pai, e que é substancial como o Pai. Esta última frase, consubstancial com o Pai, foi o que provocou mais resistência ao credo de Nicéia, pois parecia dar a entender que o Pai e o Filho são a mesma coisa, se bem que o sentido aqui não é este, mas somente assegurar que o Filho não é feito do nada, como as criaturas. Seja como for, os bispos se consideraram satisfeitos com este credo, e quase todos assinaram, dando assim a entender que ele era uma expressão genuína de sua fé. Somente alguns poucos, entre eles Eusébio de Nicomédia, se negaram a assiná-lo. Estes foram condenados pela Assembleia e depostos. A esta sentença, Constantino acrescentou a sua, ordenando que os bispos depostos abandonassem suas cidades. Esta sentença de exílio, acrescentada à heresia, teve consequências funestas, como já dissemos, pois estabeleceu o procedente de que o Estado intervém para assegurar a ortodoxia da Igreja ou de seus membros. A controvérsia depois do concílio. O concílio de Nicéia não pôs fim à discussão. Eusébio de Nicomédia era um político hábil e até parece ter sido parente distante de Constantino. Sua estratégia foi reconquistar a simpatia do imperador, que logo lhe deu permissão para regressar a Nicomédia, já que nesta cidade ficava a residência de verão de Constantino. Isto deu a Eusébio a oportunidade de se aproximar cada vez mais do imperador. Mais tarde, até o próprio Ário foi trazido do seu lugar de desterro, e Constantino ordenou ao bispo de Constantinopla que admitisse o herege para a ceia. O bispo estava no conflito de obedecer ao imperador ou à sua consciência quando Ário morreu. Em 328, morreu Alexandre de Alexandria, e Atanásio lhe sucedeu. O diácono que o tinha acompanhado a Nicéia e que, deste momento em diante, seria o grande campeão da causa nicena.
A partir de então, esta causa ficou tão identificada com o novo bispo de Alexandria que quase podemos dizer que a história subsequente da controvérsia ariana é a biografia de Atanásio. Como mais adiante dedicaremos um capítulo todo a Atanásio, não entraremos aqui em detalhes. Basta dizer que, depois de uma série de manejos, Eusébio de Nicomédia e seus seguidores conseguiram que Constantino enviasse Atanásio para o exílio. Antes, eles já tinham conseguido que o imperador promulgasse sentenças semelhantes contra diversos outros líderes do partido niceno. Quando Constantino afinal decidiu receber o batismo em seu leito de morte, quem o batizou foi Eusébio de Nicomédia. A morte de Constantino, depois de um breve interregno, lhe sucederam seus 3 filhos, Constantino II, Constante e Constâncio. A Constâncio II coube a região das Gálias, Grã-Bretanha, Espanha e Marrocos. A Constâncio coube a maior parte do Oriente. Os territórios de Constante ficaram no meio dos seus irmãos, abrangendo o norte da África, Itália e alguns territórios ao norte da Itália. No começo, a nova situação favoreceu aos nicênios, pois o mais velho dos filhos de Constantino favorecia sua causa e fez com que Atanásio e os demais voltassem do exílio. Mas quando interrompeu a guerra entre Constantino II e Constâncio, que, como dissemos, reinava no Oriente, se sentiu livre para estabelecer sua política favorável aos arianos. Mais uma vez, Atanásio se viu obrigado a partir para o exílio, do qual voltou quando Constantino II morreu, e todo o Ocidente foi unificado sob Constante, o que fez com que Constâncio moderasse suas inclinações arianas. Mas, mais tarde, Constâncio acabou sendo o único dono do império, e foi então que, como diria Jerônimo, a quem também dedicaremos um capítulo mais adiante, o mundo despertou de um sono profundo e percebeu que tinha ficado ariano. Os líderes nicenos tiveram novamente de abandonar suas dioceses e a pressão imperial foi tão grande que, mais tarde, os anciões Ócio de Córdoba e Libério, o bispo de Roma, assinaram a Confissão Ariana. Nisto estavam as coisas quando um fato inesperado veio mudar o curso dos acontecimentos: a morte de Constâncio. A morte de Constâncio sucedeu seu primo Juliano, conhecido pelos historiadores cristãos como o Apóstata. Aproveitando as contendas entre os cristãos, a reação pagã tinha ascendido ao poder. Capítulo 6. A reação pagã. Juliano, o Apóstata. Este príncipe, muito humano, Constâncio, apesar de termos sido parentes próximos, nos tratou da seguinte maneira: sem nenhum julgamento, matou 6 primos comuns a nós. Meu pai, que era seu tio, outro tio nosso por parte de meu pai e meu irmão maior. Juliano, o Apóstata. Juliano tinha razão de sobra para não simpatizar com Constâncio, ou com a fé cristã que eles professavam. De fato, quando Constantino morreu, tinha ocorrido uma matança de todos os parentes do grande imperador, com exceção de seus 3 filhos. As circunstâncias em que isso se deu não são totalmente claras, e por isso, talvez, seja injusto culpar Constâncio por tudo. A sucessão estava controvertida por algum tempo quando Constantino morreu, e durante este período os soldados de Constantinopla mataram quase toda a parentela do imperador falecido. Eles não fizeram isso para que outra dinastia assumisse o trono. Pelo contrário, a razão foi que ninguém reclamasse o poder, que pertencia exclusivamente aos 3 filhos de Constantino. Destes, somente Constâncio estava em Constantinopla naquela época, e por isso ele foi sempre considerado responsável pela morte de seus parentes. Seja como for, tenha ou não Constâncio mandado matar a família de Juliano, o fato é que este estava convicto de que seu primo era o culpado. O pai de Juliano
Constâncio era meio-irmão de Constantino, e por isso Juliano e o imperador Constâncio eram primos irmãos. Juliano suspeitava, e em todo o império isto era comentado em voz baixa, que Constâncio tinha ordenado a morte de todos os parentes próximos do grande imperador, temendo que algum deles pretendesse o trono. A longa luta pelo poder. De toda a família, sobreviveram somente Juliano e seu meio-irmão, Galo, vários anos mais velho que ele. Juliano pensou, depois que a vida tinha sido poupada, porque os soldados tiveram misericórdia de sua pouca idade, 6 anos, e da enfermidade aparentemente mortal de seu irmão. Mas parece ser mais provável que Constâncio decidiu que estes 2 remanescentes da casa de Constâncio Cloro não fossem mortos, pois eram jovens demais para dirigir uma rebelião, e se acontecesse que nem Constâncio nem seus irmãos deixassem descendência, sempre seria possível recorrer a Galo ou a Juliano, que então já tinha alcançado sua maioridade. De qualquer forma, Galo e Juliano foram afastados da corte, e enquanto o maior dos 2 irmãos se dedicava ao exército físico, o menor se interessava cada vez mais pelos estudos filosóficos. Ambos tinham sido batizados e instruídos nas doutrinas cristãs, e durante seu exílio na corte foram ordenados como leitores da igreja. Mais tarde, Constâncio teve de recorrer a Galo, pois tinha se tornado o único senhor do império em 350 e não tinha filhos que o ajudassem a governar ou que pudesse garantir a sucessão do trono. Por essa razão, em 351, Constâncio convocou Galo e lhe deu o título de César, confiando-lhe o governo da parte oriental do império. Mas Galo demonstrou não ser um bom governante e também acabou sendo acusado de conspirar contra Constâncio para se apoderar do trono, de modo que Constâncio mandou prender e decapitar em 354. Enquanto isso, Juliano tinha continuado seus estudos de filosofia, principalmente na cidade de Atenas, onde funcionava a mais famosa escola dessas matérias, aonde conheceu Basílio de Cesareia, cuja vida e obra discutiremos mais adiante. Em Atenas, Juliano foi iniciado nas antigas religiões do mistério. Ele já tinha abandonado definitivamente o cristianismo e procurava a verdade e a beleza na literatura e na religião da época clássica. Por fim, depois de vencer os receios que a experiência que fizera com Galo lhe inspirava, Constâncio decidiu novamente convocar Juliano para o governo, dando-lhe o título de César e confiando-lhe o governo das Gálias. Ninguém esperava que Juliano fosse um bom governante, pois tinha passado a vida entre livros e filósofos, e de qualquer forma, os recursos que Constâncio lhe confiou eram muito escassos. Mas Juliano surpreendeu os que não esperavam grande coisa dele. Sua administração das Gálias foi sábia, e em suas campanhas contra os bárbaros, ele demonstrou ser um general hábil, tornando-se popular entre os soldados. Tudo isso não era totalmente do agrado de seu primo, o imperador Constâncio, que logo começou a temer que Juliano conspirasse contra ele e tentasse lhe arrebatar o trono. A tensão foi aumentando entre os 2 parentes. Quando Constâncio, preparando-se para uma campanha contra os persas, ordenou que boa parte das tropas que estavam nas Gálias se dirigissem para o Oriente. Estas tropas se sublevaram e proclamaram Juliano Augusto, isto é, Imperador Supremo. Constâncio não pôde fazer nada no momento, pois a ameaça persa parecia ser séria. Mas assim que esse perigo foi afastado, o imperador marchou para enfrentar Juliano e seus soldados rebeldes. Quando a guerra parecia ser inevitável, Constâncio morreu e Juliano não teve maiores dificuldades para marchar sobre Constantinopla e se apoderar de todo o império.
Era o ano de 361. A primeira atitude de Juliano foi se vingar dos príncipes responsáveis pelos seus infortúnios e dos que tinham tentado mantê-lo afastado do poder durante seu exílio. Com este propósito, ele nomeou um tribunal que supostamente era independente, mas que na verdade satisfazia os desejos do novo imperador e que condenou à morte vários de seus piores inimigos. Fora isso, Juliano foi um governador hábil, que soube pôr em ordem a administração do império. Mas ele não é lembrado tanto por isso, tanto por sua política religiosa, que lhe valeu o apelido de o Apóstata. A política religiosa de Juliano. Esta política constituiu, por um lado, em restaurar a glória perdida do paganismo e, por outro lado, em impedir o progresso do cristianismo. Depois da ascensão de Constantino, o paganismo tinha perdido seu antigo brilho. O próprio Constantino, mesmo não tendo perseguido os pagãos, saqueou diversos templos para obter obras de arte para Constantinopla. Esta política continuou sob o regime dos filhos de Constantino, que legislavam em favor do cristianismo e iam colocando cada vez mais obstáculo ao culto pagão. Quando Juliano ascendeu ao trono, os templos estavam quase totalmente abandonados, e havia sacerdotes pagãos que andavam esfarrapados, sustentando-se de diversas maneiras e apenas se ocupando dos cultos. Juliano começou uma reforma total do paganismo. Suas primeiras providências foram ordenar que todos os objetos e propriedades que tinham sido tomados dos templos fossem devolvidos. Além disso, ele passou a organizar o sacerdócio pagão em uma hierarquia semelhante à da igreja cristã. Acima dos sacerdotes de cada região havia arquissacerdotes, que, por sua vez, estavam subordinados ao sacerdote máximo da província. E por cima de todos estava o sumo pontífice, que era o próprio Juliano. Nessa hierarquia, os sacerdotes deviam levar uma vida exemplar, não só se ocupando do culto, mas também das obras de caridade. Fica evidente que, apesar de seus sentimentos anticristãos, boa parte da reforma pagã de Juliano era inspirada no exemplo da igreja cristã. Enquanto promulgava esta lei, Juliano estava empenhado em restaurar o culto pagão de maneira mais direta. Ele se considerava eleito pelos deuses para esta obra, e por isso, enquanto esperava que todo o império regressasse à sua antiga fé, ele se sentia obrigado a prestar aos deuses o culto que os outros não lhes prestavam. Por ordem de Juliano, houve sacrifício em massa, em que eram oferecidos centenas de touros e outros animais aos deuses. Mas Juliano percebeu que sua reforma não era tão popular como ele tinha desejado. As pessoas zombavam dos sacrifícios, às vezes ao mesmo tempo que participavam dele. Por essa razão, era necessário não só promover o paganismo, mas também atacar o cristianismo, que era seu rival mais poderoso. Com esse propósito em mente, Juliano tomou uma série de medidas, se bem que temos de dizer, com toda a justiça, que ele nunca decretou a perseguição direta da igreja. Se em alguns lugares houve cristãos que perderam a vida, isso foi causado por tumultos populares ou pelo excessivo zelo das autoridades locais, pois Juliano estava convicto de que sua causa não progrediria com a perseguição. Em vez de perseguir os cristãos, Juliano conseguiu uma política dupla de dificultar sua difusão e ridicularizá-los. No primeiro sentido, ele proibiu que cristãos ensinassem as letras clássicas. Dessa forma, ao mesmo tempo que estivesse, o que para ele era um sacrilégio, ele se assegurava que os cristãos não poderiam fazer o uso das grandes obras da antiguidade pagã para difundir sua própria doutrina, como vinha fazendo desde o tempo de Justino, no segundo século. Para ridicularizar os cristãos, Juliano começou a chamá-los de galileus.
sempre se referindo a eles com esse nome. Escreveu também uma obra contra os galileus, em que evidencia seu conhecimento das escrituras cristãs e ridiculariza seu conteúdo, mas também os ensinos de Jesus. Por último, ele se dispôs a reconstruir o Templo de Jerusalém, não porque simpatizasse com os judeus, mas porque pensava que assim poderia contradizer os cristãos, que diziam que a destruição do templo tinha ocorrido em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Juliano estava às voltas com todos esses projetos quando a morte o surpreendeu. A morte de Juliano. Basílio de Cesareia, o bispo cristão, que tinha sido discípulo de Juliano em Atenas, tivera uma visão em que São Mercúrio, um dos velhos mártires de Cesareia, descia do céu e atravessava o coração de Juliano com uma lança. A visão de Basílio não se cumpriu, mas pouco depois, quando Juliano dirigia suas tropas em uma campanha contra os persas, ele foi atingido por uma lança inimiga e morreu. Conta-se que suas últimas palavras foram: "Vencestes, Galileu." Mas isso não passa de uma lenda pouco digna de crédito. Seja como for, tenha ou não Juliano pronunciado estas palavras, é verdade que o Galileu já tinha vencido quando Juliano ainda vivia. As reformas religiosas do imperador apóstata nunca conseguiram o apoio do povo, que zombava delas, pois o paganismo tinha perdido sua força vital e não podia ser ressuscitado mediante decretos imperiais. Capítulo 7. Atanásio de Alexandria. As consequências da encarnação do Salvador são tais e tantas que quem quer enumerá-las pode ser comparado a alguém que contempla a vastidão do mar e tenta contar suas ondas. Atanásio de Alexandria. Entre as muitas pessoas que assistiram ao Concílio de Nicéia, encontrava-se um jovem diácono alexandrino, de pele escura e de estatura tão baixa que seus inimigos zombavam dele chamando-o de anão. Tratava-se de Atanásio, o secretário de Alexandre, que, em pouco tempo, viria a ser uma das figuras centrais da controvérsia e o mais importante e decidido defensor da fé nicena. Os primeiros anos. Não é possível saber o lugar e a data exata do nascimento de Atanásio, mas parece ter sido em uma pequena aldeia ou cidade de pouca importância da margem do Nilo, por volta de 299. Ele falava copta, o idioma dos habitantes originais da região, que tinham sido conquistados pelos gregos e romanos, e sua pele era escura como a dos coptas. Por isso, é muito provável que ele tenha pertencido a este grupo, sendo, portanto, procedente das classes sociais baixas do Egito. Atanásio certamente nunca quis ser uma pessoa distinta, nem conhecedor das sutilezas da cultura greco-romana. Sabemos também que, desde muito cedo, Atanásio se relacionou estreitamente com os monges do deserto. Jerônimo nos diz que nosso personagem deu um manto a Paulo, o eremita, e o próprio Atanásio, que escreveu a vida do Santo Antônio, diz que costumava visitar este famoso monge e lavar-lhes as mãos. Este último detalhe tem levado alguns estudiosos a pensar que Atanásio foi ajudante de Antônio enquanto menino. Isto é possível, mas temos somente indícios disso, e por isso é arriscado afirmá-lo com certeza. Não há dúvida, isto sim, de que Atanásio manteve relações muito estreitas com os monges do deserto durante toda a sua vida, e em mais de uma oportunidade eles o protegeram das autoridades, como veremos mais adiante. Atanásio aprendeu dos monges uma rígida disciplina pessoal e uma austeridade que lhes valeu a admiração dos seus amigos e pelo menos o respeito dos seus inimigos. De todos os opositores do arianismo, Atanásio era o mais temível, e isto
não por sua lógica ser mais sutil. Ele não era, nem por seu estilo ser mais pólido. Também não era o caso, nem por Atanásio ser dotado de grande habilidade política. Ele não era, mas porque Atanásio se mantinha perto do povo e vivia sua fé e sua religião sem as sutilezas dos arianos e a pompa de tantos outros bispos de sedes importantes. Sua disciplina monástica, suas raízes populares, seu espírito ardoroso e sua convicção profunda o tornaram invencível. Antes de surgir a controvérsia ariana, Atanásio já tinha escrito 2 obras, uma contra os gentios e a outra sobre a encarnação do Verbo. Nessas obras não há nada das especulações de Clemente ou de Orígenes. Há, isto sim, uma profunda convicção de que a verdade central da fé cristã e de toda a história humana é a encarnação de Jesus Cristo. A presença de Deus no meio da humanidade, feito homem, é o ômega do cristianismo, como Atanásio entende. Em uma passagem muito bela, Atanásio compara a encarnação com a visita do imperador a uma cidade. O imperador decide visitá-la e escolhe uma das suas casas para sua residência. O resultado é que, não só esta casa, mas toda a cidade recebe uma honra e uma proteção especial, de modo que os bandidos não se atrevem a atacá-la. Da mesma forma, o monarca do universo veio visitar nossa cidade humana, vivendo em uma das nossas casas. E graças à sua presença em Jesus, todos nós ficamos protegidos dos ataques e artimanhas do maligno. Agora, em virtude dessa visita de Deus em Jesus Cristo, somos livres para vir e ser o que Deus quer que nós sejamos, ou seja, seres capazes de viver em comunhão com Ele. Como vemos, a presença de Deus na história era o elemento central da fé de Atanásio, como tem sido por tantos outros cristãos através do século. Por isso, não devemos nos surpreender que Atanásio via nas doutrinas arianas uma ameaça séria à fé cristã. Com efeito, Ario dizia que em Jesus Cristo não tinha vindo o próprio Deus, mas um ser inferior, uma criatura. O Verbo era a primeira das criaturas de Deus, mas sempre uma criatura. Atanásio não podia aceitar esta opinião, como também os monges que tinham se retirado para o deserto, por amor ao Deus encarnado, não podiam aceitá-la, nem os cristãos que se reuniam para participar da liturgia que Atanásio dirigia. Para ele, a controvérsia ariana não era um problema de sutileza teológica, mas tinha a ver com o próprio cerne da fé cristã. Quando Alexandre, o bispo da Alexandria, adoeceu mortalmente, todos tinham certeza de que Atanásio seria o seu sucessor. Mas este, que só queria viver tranquilamente, oferecendo sacramento e adorando com o povo, se retirou para o deserto. De seu leito de morte, Alexandre mandou buscá-lo, provavelmente para dar a entender aos presentes que desejava que Atanásio sucedesse. Mas Atanásio não estava presente. Por fim, várias semanas depois da morte de Alexandre, e contra o desejo do próprio Atanásio, o jovem pastor foi eleito bispo de Alexandria. O ano era 328, o mesmo que o imperador Constantino revogou a sentença do exílio de Ario. O arianismo começava a ganhar terreno e a luta se preparava. O primeiro exílio. Eusébio de Nicomédia e os demais dirigentes arianos sabiam que Atanásio era um dos seus inimigos mais temíveis. Por isso, começaram logo a fazer tudo possível para destruí-lo, fazendo circular rumores de que praticava magia e que tiranizava seus súditos entre os cristãos do Egito. Por fim, Constantino lhe ordenou que se apresentasse diante de um concílio reunido em Tiro,
onde teria de responder a acusações graves. Particularmente, ele era acusado de ter matado um tal de Arsênio, bispo de uma seita rival, e de lhe ter cortado a mão para usá-la em rituais mágicos. Atanásio foi a tiro, obedecendo às ordens, e depois de ouvir a acusação que era feita contra ele, mandou entrar na sala um homem coberto com uma capa grande. Depois de verificar que diversas pessoas presentes conheciam Arsênio, mandou descobrir o rosto do encapuçado, e seus acusadores ficaram confundidos ao reconhecerem o bispo que supostamente tinha sido morto. Logo, porém, alguém disse que Atanásio tinha cortado a mão de Arsênio, apesar de não tê-lo matado. Diante da insistência da Assembleia, Atanásio descobriu uma das mãos do Arsênio, mostrando que ela estava intacta. Foi a outra, gritaram alguns dos presentes, que se tinha deixado convencer pelos rumores espalhados pelos arianos. Então Atanásio mostrou que a outra mão de Arsênio também estava em seu lugar, e perguntou em tom sarcástico: "Diga-me, que tipo de monstro acham que Arsênio é, que tenha 3 mãos?" A essas palavras, alguns começaram a rir, enquanto outros não podiam dizer outra coisa a não ser que os arianos os tinham enganado. O concílio terminou na mais completa desordem, e Atanásio continuou livre. O bispo de Alexandria aproveitou esta oportunidade para apresentar seu caso ao imperador. Foi para Constantinopla e, num certo dia, soltou diante do cavalo do imperador, segurou-o pelas rédeas e não o soltou antes que Constantino lhe prometesse uma audiência. Estes métodos eram necessários, talvez por causa da influência de Eusébio de Nicomédia na corte. Mas quem conhecia Constantino saberia que, com aquele ato, o jovem bispo tinha granjeado para si, ao mesmo tempo, o respeito e o ódio do imperador. Quando algum tempo depois Eusébio de Nicomédia disse a Constantino que Atanásio tinha se vangloriado de poder deter as remessas de trigo de Alexandria para Constantinopla, Constantino acreditou no que o bispo ariano lhe dizia e ordenou que Atanásio fosse exilado em Tréveres, no Ocidente. Pouco depois, Constantino morreu, sendo antes batizado por Eusébio de Nicomédia, e seus 3 filhos, Constantino II, Constante e Constâncio, lhe sucederam. Os 3 irmãos, depois da matança de todos os seus presentes, a que nos referíamos antes, decidiram que todos os bispos que estavam exilados, por causa da sua oposição ao arianismo, poderiam voltar para suas sedes, e assim Atanásio pôde regressar do exílio. As muitas vicissitudes. O regresso de Atanásio a Alexandria, no entanto, não foi o fim, mas o começo de toda uma vida de lutas e de repetidos exílios. Em Alexandria havia alguns que apoiavam os arianos e que agora diziam que Atanásio não era o bispo legítimo desta cidade. Quem dizia ter direito a este cargo era um tal de Gregório, ariano, que contava com o apoio do governo. Como Atanásio não quisesse lhe entregar as igrejas, Gregório decidiu tomá-las à força. Em consequência, aconteceram tais exageros que Atanásio decidiu que era melhor que ele se ausentasse da cidade e deixasse o campo livre para Gregório, para evitar mais ultrajes e profanações. Mas quando chegou no porto e tentou comprar uma passagem, Atanásio descobriu que o governador tinha proibido que deixasse a cidade, ou que alguém lhe facilitasse a saída. Por fim, ele conseguiu convencer um capitão do navio que o tirasse às escondidas do porto de Alexandria e o levasse para Roma. O exílio de Atanásio em Roma foi frutífero, pois tanto os nicenos como os arianos tinham pedido ao bispo de Roma
Júlio, que lhes desse seu apoio. Agora, a presença de Atanásio contribuiu grandemente para o triunfo das causas nicena nessa cidade. E por fim, um sínodo reunido ali declarou que Atanásio era o bispo legítimo de Alexandria e que Gregório era um usurpador. No momento, por causa da situação política, isto não queria dizer que Atanásio poderia voltar para Alexandria, mas significava que a Igreja Ocidental lhe dava seu apoio moral, com o qual Gregório já não podia contar. Por fim, depois de uma longa série de negociações, Constante, que passara a ser o único imperador no Ocidente, depois da morte do seu irmão Constantino II, apelou ao seu outro irmão, Constâncio, que governava no Oriente, para que permitisse que Atanásio voltasse à sua cidade. Naquela época, Constâncio tinha razões para tentar conquistar a amizade do seu irmão, e por isso cedeu aos pedidos deste. E uma vez mais, Atanásio pôde regressar a Alexandria. Os demandos de Gregório em Alexandria tinham feito com que o povo recebesse Atanásio como um herói ou libertador. Atanásio de Alexandria. As pessoas encheram as ruas para aclamá-lo, e os monges vieram do deserto para lhe dar as boas-vindas. Diante de tais mostras de popularidade de Atanásio, seus inimigos não se atreveram a atacá-lo por algum tempo, diretamente. E Atanásio e a igreja de Alexandria gozaram um período de relativa tranquilidade, que durou uns 10 anos, durante os quais Atanásio fortaleceu suas alianças com outros bispos ortodoxos através de uma correspondência volumosa, além de escrever vários tratados contra os arianos. O imperador Constâncio, no entanto, era ariano decidido e estava disposto a se livrar do campeão da fé nicena. Enquanto Constante vivia, Constâncio não se atreveu a atacar Atanásio abertamente. Depois, um tal de Magnécio tentou usurpar o trono oriental, e Constâncio se viu obrigado a concentrar seus esforços na campanha contra ele. Por fim, em 353, Constâncio se sentiu suficientemente forte para soltar as rédeas da sua política pró-ariana. Pela força, ele foi obrigando todos os bispos a aceitar a fé ariana. Conta-se que quando ele ordenou a um grupo de bispos que condenasse Atanásio, estes lhe responderam que não poderia fazê-lo, pois os cânones da igreja proibiam que alguém fosse condenado sem ter oportunidade para se defender. A isto, o imperador respondeu indignado: minha vontade também é um cânone da igreja. Em vista dessa atitude do imperador, muitos bispos assinaram a condenação de Atanásio, e os que se negaram a fazê-lo foram desterrados. Enquanto isso, Constâncio fazia tudo o possível para afastar Atanásio de Alexandria, onde ele era popular demais. Escreveu-lhe uma carta em que dizia que estava disposto a lhe conceder a audiência que tinha solicitado, mas Atanásio lhe respondeu de maneira muito cortês que deveria ter ocorrido algum erro, pois ele não tinha pedido nenhuma audiência ao imperador, e de forma alguma queria desperdiçar o tempo do seu senhor. O imperador mandou então concentrar em Alexandria todas as legiões disponíveis nas proximidades, pois temia que ocorresse uma sublevação. Assim que as tropas estavam disponíveis, o governador ordenou a Atanásio, em nome do imperador, que abandonasse a cidade. Atanásio lhe retrucou, mostrando-lhe a velha ordem por escrito, em que Constâncio lhe dava permissão para voltar para Alexandria, e disse ao governador que certamente havia um equívoco, pois o imperador não podia se contradizer dessa maneira. Pouco tempo depois, enquanto Atanásio celebrava a ceia em uma das suas igrejas, o governador mandou cercar o templo e irrompeu de repente no santuário.
à frente de um grupo de soldados armados. O tumulto foi enorme, mas Atanásio não se alterou. Simplesmente mandou seus fiéis cantarem o Salmo 136, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os soldados forçavam passagem através da multidão, enquanto alguns cantavam e outros tentavam escapar. Os pastores que estavam presentes formaram um círculo ao redor de Atanásio. Este se negou a fugir enquanto sua igreja não estivesse a salvo. Mais tarde, em meio ao tumulto, Atanásio desmaiou e os clérigos então aproveitaram o momento para tirá-lo às escondidas da igreja e colocá-lo a salvo. A partir de então, Atanásio pareceu ser um fantasma. Procuravam-no em todos os lugares, mas as autoridades não conseguiam encontrá-lo. É que ele tinha se refugiado entre os monges do deserto. Estes monges tinham meios de se comunicarem, e cada vez que os oficiais do imperador se aproximavam do esconderijo do bispo, ele era simplesmente transferido a outro mosteiro. Durante 5 anos, Atanásio viveu entre os monges do deserto. E durante esses 5 anos, a causa nicena sofreu rudes golpes. A política imperial já não disfarçava seu apoio aos arianos. Mais tarde, até mesmo o ancião Ósio de Córdoba e o bispo de Roma, Libério, assinaram confissões à fé ariana. Eram muitos os bispos e demais líderes eclesiásticos que estavam convictos que o arianismo não era aceitável, mas era difícil fazer oposição quando o Estado o apoiava tão decididamente. Por fim, um concílio, reunido em Sírmio, promulgou o que mais tarde foi chamado de Blasfêmio de Sírmio, um documento que abertamente rejeitava a fé proclamada no Concílio de Nicéia. Constâncio morreu inesperadamente e Juliano, o apóstata, lhe sucedeu. Juliano não tinha nenhum interesse em apoiar um ou outro dos grupos em luta e simplesmente ordenou que fossem canceladas todas as ordens de exílio expedidas contra os bispos. O propósito de Juliano era que os grupos se consumissem mutuamente enquanto ele prosseguia com seus programas de restaurar o paganismo. Seja como for, a ascensão de Juliano ao poder resultou no regresso de Atanásio para Alexandria, onde ele pôde se dedicar à urgente tarefa da diplomacia teológica.